dicas de escrita e literação, tudo que você precisa para começar a escrever. E hoje nós vamos falar de tipos de narrador. Então hoje eu vou falar sobre o narrador, a pessoa narrador, né? Porque esse é um ponto importante de escolha que você tem que fazer antes de começar a escrever. Basicamente, existem dois, na verdade três, mas tudo bem, eu explico isso, narradores. Tem o narrador em primeira pessoa, que é o narrador que participa da história, e aqui nós temos dois tipos de narrador. O narrador protagonista, né? Então o protagonista está contando a história dele, ou o narrador observador, né? O narrador observador, ele anda normalmente junto com o protagonista, mas ele não é o foco da história. Os exemplos de narrador observador são o Watson nas histórias de Sherlock Holmes, ou o Watson nas histórias na história, né, do O Nome da Rosa. De qualquer maneira, todos os narradores, né, todos os tipos de narração têm um ponto positivo, e o narrador de terceira pessoa é o narrador onisciente, né? Então eu vou falar um pouco mais sobre o narrador em primeira pessoa, né, pontos positivos e pontos negativos. Depois eu falo dos pontos positivos e os pontos negativos do narrador em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa, independente se ele é observador ou se ele é protagonista, o ponto positivo é que é muito fácil você sentir empatia com ele. Tudo bem que isso vai depender um pouco do personagem, vou terminar falando disso mais tarde, mas como você está sentindo o que ele está sentindo, vendo o que ele está vendo, é muito simples para você sentir empatia para com ele, né? Então isso termina sendo um ponto positivo. Um ponto negativo é que, na verdade, dois pontos negativos são que, você não vai saber nada sobre nenhum outro personagem, porque todos os outros personagens, os sentimentos, as sensações e as seguranças ou inseguranças deles, você não vai saber porque você está sabendo só o que o narrador sabe. E você não pode contar nada que o narrador não tenha participado. Na verdade, você até pode, porque as histórias acontecem a posteriori, né? Elas são contadas depois do acontecido. Então o narrador pode saber que algo aconteceu e colocar isso dentro da história, mas ele nunca vai mostrar isso, né? Mostrar como aconteceu. Ele vai sempre contar, porque ele nunca esteve naquela ação. Quem não está, não pode mostrar como aconteceu, né? Isso é aquela técnica do mostre e não conte, que ao mostrar você está gerando mais curiosidade, né? Chamando mais a atenção do leitor, e ao contar você está criando uma narrativa mais jornalística, que é mais neutra, que não chama atenção, né? E outro ponto negativo do narrador protagonista é que o narrador está contando história, né? Então ele não morreu. Então digamos que você está numa cena super perigosa. Quer dizer, é óbvio que o narrador vai sobreviver a essa cena, porque se ele morrer, não tem como ele contar a história. Ele está contando história, se ele está contando história, ele sobreviveu. Então é evidente que ele nunca vai morrer no meio da história, né? Então isso tira um pouco do suspense, pode tirar um pouco do suspense da história, né? E esses são basicamente os pontos positivos e os pontos negativos do narrador em primeira pessoa. Agora, o narrador em terceira pessoa, o narrador onisciente, é aquele narrador que sabe tudo, né? Ele sabe tudo da história, tudo dos personagens, tudo está acontecendo, tudo vai acontecer. E ele vai contando história, evidente, de modo a criar, a gerar curiosidade, a gerar empatia, a fazer o leitor querer ler mais, né? Então, assim, isso é interessante por quê? Porque ele pode mudar de pontos de vista, né? Então ele pode falar do protagonista, falar do antagonista, falar de um outro amigo. Então você cria focos de história, né? Nas quais o leitor vai navegando, e esses focos de história podem gerar interesse. Agora, isso pode ser ruim também, porque muitos focos podem gerar uma história muito comprida, e aí o escritor pode tender a querer diminuir e contar a história em vez de mostrar a história, e ao fazer isso ele vai decepcionar o leitor, né? O leitor vai perder o interesse.
Porque uma história contada é como um fato narrado por um jornal, né? É neutro, você não sente nada em relação àquilo. E um fato mostrado, quando ele mostra, você sente, né? Você sente a empatia, a energia, a vontade de estar lá, ou de estar ajudando, de estar, né? Todo esse tipo de situação. Então esse é um dos problemas do narrador em terceira pessoa, né? Ele pode gerar distanciamento ao ter que contar a história contar a história em vez de mostrar ela, né? E ele também é uma técnica difícil porque às vezes essa mudança demais de ponto de vista, se ela não for bem feita, ou se ela for muito rápida, o leitor pode se sentir confuso. E o leitor se sentir confuso tira interesse dele de novo. O leitor perde a vontade de ler o livro, né? Se eu não sei o que está acontecendo, por que eu vou continuar lendo? E é basicamente esses são os pontos negativos do narrador em terceira pessoa. Então nós temos todos os tipos de narrador, né? Pontos positivos e pontos negativos. Então agora cabe você escolher o narrador que você vai usar e começar a escrever. E como sempre, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com quem possa interessar e se inscreve no canal para ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo novo, né?